Boa noite, boa noite. Vamos aguardar a galera entrar para dar início. Isso aqui, ó. Boa noite. Foi? Opa, Opa! estamos aí? E aí? Tá me ouvindo bem? Vendo bem? Tô sim, por aí também? Foi. Também. Show, Boa noite, Léo. Tudo bem? tudo certo. E por aí, como é que Também. estão? Bem também. Show, então bora lá. Show, bora. Bom, que a gente vai falar sobre as criptomoedas, o atual momento, que recebi algumas mensagens. Lucas, está caindo, o que eu faço? Meu Deus, acho impressionante. O mercado cai, a galera entra em colapso, entra em Desespero. desespero, não sabe o que faz, tal. Então a gente preparou essa live aqui para poder responder essas perguntas, né? Show, O que você me exatamente. diz sobre esse momento aí, Léo? Show. Cara, primeiro agradecer mais o convite na live aqui. Bora fazer um monte mais ainda, né? Com Mas vamos certeza. lá. Sobre o momento do mercado. Talvez eu acabe às vezes, pedindo licença aqui pra tossir, que eu tô meio gripado, voltando de uma gripe. Mas vamos lá, ó. O momento de mercado, ele é muito particular. A gente tem uma grande capitalização, né? Um mercado mais lateral, num pós-baixa, e eu acho que a alta que a gente teve, que rompeu os 46, chegou até os 47K, ela não foi uma alta com, de fato, um ingresso de gente nova, com uma potência de volume, com uma demanda na rede, por exemplo, do Bitcoin. Não foi o caso. Tá? Foi uma alta que serviu para muitas pessoas realizar um pouquinho de lucro ou até sair do prejuízo, vender com prejuízo menor, talvez, né? Então, não foi uma alta que encerrou todo o momento que a gente tem de baixa, que é bem grande, e a gente permanece, para mim, pelo menos na minha visão, no mesmo mercado de baixa, lateral, capitalizando. A gente pode até, na minha opinião, permanecer mais um tempo por aí. Tá? Mas, acho que o grande ponto talvez, né, este seja um bom momento para começar a arrumar a carteira, começar a melhorar os ativos que se tem ali. Porque com a alta, muito provavelmente, algumas pessoas ficaram esperançosas em relação a comprar novos ativos. E aí o preço caiu. Agora que o preço caiu, é a hora talvez de comprar novos ativos, para que quando subir, para que quando suba a gente tenha o que fazer, né? Tem o que realizar ali. Mas até queria te perguntar se você concorda com essa visão ou se para você a gente talvez vai subir mais próximo e entender um pouquinho como você pensa. Não, eu concordo totalmente, porque eu vejo hoje as pessoas enxergando o Bitcoin como ativo de risco. Então, o que as pessoas fazem com ativo de risco? Quando ele está caindo, não vou comprar. Pode cair mais. Quando está subindo, vou comprar, porque ele está subindo, eu não quero perder essa alta. Então, eu vejo agora, a longo prazo, um bom momento de compra. Até olhando, fazendo análise com dólar. Hoje eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei se a galera do meu Instagram já tinha comprado dólar esse mês. É um Tipo, bom momento mais para de comprar, né? 90, exatamente, mais de 90% das pessoas não compraram. Aí eu perguntei para algumas pessoas por que você não comprou. Porque tá caindo, pode cair mais. Galera, Então, não tenta acertar, comprar no fundo e nem vender no topo. A ideia dos investimentos não é essa. E criptomoeda, principalmente, vamos botar o Bitcoin assim, como ele é a moeda fundamental, não é essa tese. É uma tese
longo prazo e a tese a longo prazo permanece a mesma. O que interfere no curto prazo são essas volatilidades. Eu acredito que está muito referente à questão do Fed, do aumento de juros, pode estar afetando, porque o Bitcoin hoje está muito correlacionado ao mercado de ações americano, como as pessoas enxergam. É um mercado arriscado. Então, se o mercado de ações cai, as criptomoedas também caem. Está bem correlacionado a isso tudo. Então, essa preocupação com a inflação. Antigamente, as pessoas estavam vendo o Bitcoin como um ativo anti-inflacionário, que protege contra a inflação. Mas agora não, estou tendo uma tendência a ver o Bitcoin mais como ativo de risco correlacionado com a Bolsa de Valores e com a Nasdaq, que é mais arriscada ainda, que são as ações de tecnologia. Então, quando a Nasdaq cai, o Bitcoin cai e assim segue. Concordo. Inclusive, você falou sobre o dólar. Eu acho que o valor atual do dólar, ele não era sequer analisável antes. Ele está muito defasado, está muito baixo comparado com o que a gente talvez teria de normalidade. Até por conta das eleições que estão chegando. Então, na minha opinião, é mais uma oportunidade do que um momento de esperar cair mais. Eu acho que quem estava esperando para dolarizar os investimentos, talvez tenha uma janela muito interessante agora. E é claro, ninguém agora vai achar que é o fundo. Todo mundo vai achar que vai cair mais. Mas se você ficar esperando, talvez você não consiga comprar no mesmo preço que está agora. Né? A gente não sabe como vai ser o futuro. Mas é bem provável que daqui a um ano esse valor já não esteja mais próximo. Na minha opinião, pelo menos. Eu acho que daqui a 6 meses, por causa da eleição. Não quis falar 6 meses, mas é por aí, é por aí. No Brasil, o longo prazo é 1 ano. É verdade. Então, a gente tem eleição daqui a 6 meses. Com certeza o dólar não vai estar no patamar que está hoje. Pode ter certeza, que é muita volatilidade. E o dólar, na verdade, está chegando no patamar do valor justo dele em relação ao real. E aí, como é que você faz isso? Você divide a inflação dos Estados Unidos com a inflação americana e vê pelo câmbio. Aí acho que o valor justo, até mês passado, sem pegar essa inflação hoje dos Estados Unidos, que bateu 8,5% anualizada, bastante coisa, há um valor justo de câmbio entre aproximadamente R$ 4,53. Então, praticamente são só 10 centavos acima do valor justo em relação ao real. Então, como você falou, agora é um ótimo momento de compra. Aí, ó, o Freire falou que comprou a 5,25. Cara, você comprou a 5,25, compra agora, que tá mais barato. Então, eu acho que não é recomendação de investimento. Mas... comprar 5,25 não foi burrice nem nada disso. Não. Na verdade, foi uma compra bem racional. É que o irracional aconteceu, o imprevisível aconteceu. Foi cair mais, mas eu acho que não foi uma decisão errada. Também não. Eu comprei muito dólar a 5,25 do ano passado. Por isso que dessa faixa. Eu acho que não é legal você comprar sempre tudo de uma vez. Né? Você casa com a posição. O ideal é você ir comprando pouquinho em pouquinho, de semana em semana, de mês em mês. E até, não gosto de preço médio, mas você diminui seu preço médio, né? Isso é bom a longo prazo. Mas voltando ao Bitcoin, às criptomoedas, fazendo uma análise de alguns indicadores aqui, quando a gente pega, eu abri aqui no meu computador o múltiplo de Maia, falando sobre ele, cara, ele hoje, o múltiplo de Maia, né? Tá 0,85, que abaixo de 1 é totalmente favorável para compra. Então, isso é um indicador, alinhado aos outros, que mostra que é um bom momento de compra. Para quem não conhece o indicador de Maia, ele pega o valor histórico do Bitcoin dos últimos 200 dias, né, e faz essa média. Entendi, eu não conhecia esse indicador, mas assim, existem várias coisas que apontam para um bom momento para compra de dólar, por exemplo. Então, eu nem penso muito, né? É tudo confluindo na mesma direção. Uhum. Que ele é um indicador de média, né? Aí a gente pega um indicador de sentimento, eu acho que quando virar 9 horas ele vai ficar mais com medo ainda, porque hoje a gente pega o indicador de medo, tá em 20, que é extremo medo. Eu acho que quando virar, deve ir para uns 17, 15, por aí. E aquilo que o Warren Buffett sempre diz, compre na baixa e venda na alta, né? Compre quando os outros estão medrosos e venda quando as pessoas estão gananciosas. E o último indicador que eu gosto de analisar é o MVRV, né? Que é o valor de mercado sobre o valor realizado do Bitcoin no último bloco dele. Quer dizer, no agregado dos últimos blocos. E está no patamar mais baixo, tirando janeiro do início desse ano.
2022. Então, outro indício aí de que agora é um ótimo momento de compra do Bitcoin. Pode cair mais? Pode. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa. Exatamente. Mas, olhando a longo prazo, É isso que eu ia falar. É tem que interessante comprar. porque às vezes a gente dá a nossa opinião, traz esses argumentos e passa 2 semanas, ele vai na direção contrária. A gente não está falando de 2 semanas, né? A gente não quer acertar 2 semanas. A gente até poderia, hein? A gente poderia colocar até o gráfico, sei lá, fazer um estudo assim, mas não é o que a gente quer. Eu acho que o interessante é a gente pensar, cada um no seu prazo, né, mais adequado, cada um pode ter um prazo diferente, mas a gente está falando de um médio longo prazo, ou seja, 6 meses para cima, né, e não 2 semanas. Então, assim, um dos dados que eu gosto bastante de ver é o número de carteiras com mais de 1.000 unidades de Bitcoin. E tem até gratuito no site que se chama lookintobitcoin.com. E aí, esse dado, para mim, ele acaba definindo bastante coisa, porque geralmente as movimentações de quantidade de carteiras antecipam grandes movimentos. Então a gente teve, quando o preço estava ali em fevereiro de 2021, eu estou com a tela aqui na frente, em fevereiro de 2021 a gente teve uma queda muito grande na quantidade de carteiras com mais de 1.000 unidades de Bitcoin, ou seja, grandes players se desfazendo das suas unidades de Bitcoin, ou então, não necessariamente se desfazendo 100%, né? Mas ficando com carteiras com menos de 1.000 Bitcoin. Então, esse foi um movimento bem rastreado, bem traqueado. E aí, lá para maio de 2021, o preço começou a despencar, começou a cair, lá de 58, 60, até chegar em 30. Então, eles anteciparam o movimento, né? E quando a gente teve mais uma queda, nessa parte de fevereiro, agora de 2022 agora, né, fevereiro, a gente está em abril, então 2 meses atrás, a gente teve uma alta muito grande nesse número de carteiras. E o preço ainda não reagiu subindo. Então eu não descarto uma possibilidade de entregar uma alta, né, nos próximos meses. Só que essa alta ainda não aconteceu e a gente ainda está embaixo. Mas eu não descarto uma alta nos próximos meses. Eu acho que, inclusive, é interessante usar esses parâmetros para conseguir prever essa movimentação. Depois até tem um outro indicador que eu gosto muito, que é o Fear and Greed Index. Acho que você conhece também, né? Foi isso aí. Do que está em patamar hoje de 20, de extremo, o medo está em extremo. Exatamente. Então, acho que Gosto vai muito desse atualizar, sentimento. né? Às 21, Aham, mas assim, aham. o sentimento de medo, ele deveria cativar a compra e não venda, né? Para quem, pelo menos para quem não é baleia, né? Com mais de 100 bitcoins, eu acho que uma movimentação agora ela é positiva. Tem que entender que existe uma mão ali invisível derrubando o preço e essa mão vai levantar daqui a pouco, né? E é melhor você estar na posição correta, pelo menos na minha opinião. Acho que a gente vai ter mais alguns dias negativos, mas não para sempre, né? Não acho que é o momento de fazer venda. Não significa que é o momento de fazer compra, mas não acho que é o momento de fazer venda. Eu tô pensando se eu compro ou não. Tô esperando esse Qual que é a sua o dia de posição? hoje passar. 100% fora? Do quê? Bitcoin. Como assim? Se eu Sua compro ou não posição, compro? se você está comprado, se você está de Comprado, fora, comprado, comprar. comprado. Muito Mas não tem comprado. nenhum restinho ali para comprar mais? Não. Ah, isso que é longo prazo, hein? É. Não, mas Entendi. eu tô até pensando se eu compro mais ou não agora, com essa queda, pensando a longo prazo. Porque é sempre assim, eu penso, não penso, vou, aí passa um tempo ele sobe. Não, teve um mês, teve um ano, acho que foi 2020, que eu comprei quase todos os dias. Foi comprando um pouquinho em pouquinho ali. Aí, chegou, acho que passou alguns meses, ele tava no patamar de 60 mil reais. Ele tá hoje. É, Pouquinho em pouquinho, assim, assim tem que ser, é que nem ele agora. Eu acredito que um dia ou outro ele vai chegar ao patamar de 100 mil dólares. Então é só questão de tempo. então, eu concordo, até porque a gente tem uma política monetária que favorece esse movimento, né? Exatamente. Um ativo que vai se tornando escasso cada dia que passa, né? Ele tem a sua escassez conhecida, que é de 21 milhões, e partindo desses 21 milhões que são conhecidos, ainda que tenha emissão de novos, a gente está falando de um ativo que cada vez mais pessoas perdem chaves e perdem o acesso. Então, ainda que ele está sendo emitido, as pessoas já estão precificadas quanto a 21 milhões e a quantidade cada vez mais diminui. Então, assim, é difícil que não chegue, né, esse valor de
de 100 mil dólares. Inclusive, acho 100 mil dólares bem baixo, né? Eu costumo pensar mais acima, mas aí não quero ser linchado aqui. Vai, Só que eu a penso em mais Cat umas Wood 3, 5 lá, vezes aí. Então. 1 milhão. Eu não acho impossível, só não acho que vai ser tão rápido, né? Mas Ela não acho disse que daqui impossível. 2023, 2025. Não, Ela é tá bem muito otimista, perto. né? Mas, ó, uma coisa interessante, ó, vamos lá. Imagina que o Bitcoin chegou a 1 milhão de dólares de unidade. A gente está em 2030 e ele chegou a 1 milhão. É um fato que este 1 milhão de dólares não terá o poder de compra do 1 milhão de dólares que a gente está pensando agora. Exato. Isso é muito interessante, porque a gente está pensando, caramba, 1 milhão de dólares, nossa, é muito dinheiro. Não vai ser tanto assim lá na frente. É claro que vai ser muito dinheiro comparado com 10 reais, não é isso, né? Mas comparado com hoje, a gente pode ter um poder de compra perdido aí de mais de 50%. Em 10 anos eu acho muito, muito provável. Então, talvez esse 1 milhão de dólares do futuro seja hoje uns 500 mil dólares, não sei. Então, não me parece tão louco, tão insano pensar nisso. Só não vou investir pensando nisso agora, senão acho que eu fico preso numa ideia muito distante, né? Mas acho que é interessante pensar nisso, nessa perda de poder de compra da moeda pareada no que a gente está medindo, que é o preço do Bitcoin. Se ficar pensando assim em inflação, a gente não investe nunca. Porque Não, é todas as verdade. moedas sofrem com inflação. Algumas com tempo menor que as outras. Mas os Estados Unidos está aí quase 10% ao ano. Significa o quê? Que a moeda está perdendo valor nos últimos 10, no último ano ela perdeu 10% do valor dela. Isso é Poder de muita compra. coisa. Exatamente, é muita coisa. Por mais que seja o dólar. Até o Freire perguntou: tenho dólares, devo vender? Cara, na minha opinião, eu não venderia. Dólar Não, agora não é hora de vender, não. não Peraí, não é momento. depende. Você vai vender o dólar para quê? Se você for vender Para o comprar dólar para Bitcoin? Bitcoin ou Ethereum, talvez eu Não é. negocie. Se for para trocar para Bitcoin, pode comprar, não tem problema. Exatamente. É um E bom assim, trade, pensando a longo prazo. também acho. Eu até pedi pra galera ir mandando pergunta aí. Não sei se tem É, gente mandando pergunta. Se tiver, pode puxar mandou, aí que a gente responde. é, foi essa só do dólar, mas até linkando essa questão do Bitcoin, o que você acha das outras criptomoedas, do Ethereum, Solana, o momento delas também é momento de compra? Porque eu estava lendo uma De matéria qual esses você dias diz? falando do Ethereum, da Solana, Do Ethereum. dessas criptomoedas base assim que são top. Que eu vi uma notícia hoje, foi até no Bitcoin em 2022, de que o Ethereum pode ultrapassar o market cap do Bitcoin. Ele pode se tornar a moeda principal além do Bitcoin. Eu fiquei olhando assim, não sei, né? Então, Pô. eu acho engraçado porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? A quantidade de live que a gente já fez. Mas Aham. assim, expondo de novo minha opinião, eu acho que isso é inevitável. Porque eu entendo que a necessidade de uso do Ethereum, da rede Ethereum, ela é maior do que a de uso da rede do Bitcoin. Não tem nada a ver com melhor ou pior, nada a ver, eles não são comparáveis, eles são diferentes, têm funções diferentes. Eu acho que existe uma demanda maior por uso de redes como contratos inteligentes na rede Ethereum. Então, é possível que passe o market cap, mas eu não leio isso como uma disputa, como algo que um venceu ou outro perdeu. Não é muito assim que gira na minha cabeça. Eu acho que tem mais a ver com o setor que cada um escolheu. Sei lá, eu penso dessa forma. Não sei se você concorda, mas Eu acho que a galera fica nessa procura para saber qual que vai valorizar, qual que não vai valorizar, pela questão de querer ganhar dinheiro. Pela simples ganância de quero comprar o Ethereum porque eu sei que ele vai valorizar mais que o Bitcoin. Se eu sei que ele vai ter um market cap maior que o do Bitcoin e hoje ele está menor, então eu quero comprar Ethereum porque ele vai valorizar. Acho que as pessoas veem muito nisso, elas não veem a questão da utilidade. A grande massa, até de investidor, não vê hoje o Bitcoin como um ativo monetário. Ele vê como uma forma de investimento arriscada para ele poder perfeito. otimizar os investimentos dele, ter uma valorização maior. Assim, eles não veem ainda o Bitcoin como um dinheiro, o Ethereum como uma plataforma de negociação. Eu acho que a minha visão dos investidores são disso, seja PF, pessoas físicas ou institucionais. Eles têm E os mais essa importantes são os visão. institucionais, né? Eles acabam. Não sei, seria tolo a gente pegar e falar assim: não, Bitcoin é magnífico, sua tecnologia é muito importante e só isso importa agora. O Bitcoin está sendo operado por um monte de gente que não está nem aí.
para o que está operando. Tem gente que opera Bitcoin numa aba e feijão na outra, e não está nem aí, entendeu? Então, eu não acho que a movimentação de preço ela acontece somente pela, sei lá, pela utilidade, pelas propriedades do ativo. Muito pelo contrário, inclusive. Então, por isso que não é inteligente você pensar em investir por causa do preço. Né? Se vai subir mais ou cair mais, isso aí é tudo especulação. Qual que é o ativo que faz mais sentido na sua carteira? Que tipo de risco você quer correr? O que você acredita que vai ter preferência lá na frente em relação à tecnologia? Talvez sejam perguntas mais corretas do que qual que vai subir mais. Até porque muita gente acaba enganada com moedas que têm muita unidade e preço baixo e nunca vão chegar em $1, por exemplo, que é a pegada que elas acabam passando. Eu concordo. Mas eu acho que ainda tem uma massa que precisa Sim, entender. O pessoal ainda não precisa entendeu. entender a utilidade. Cara, eu acho que, por exemplo, os corretores de criptomoedas podem se tornar os novos bancos. Porque lá vai ter a plataforma de staking, você vai poder comprar, armazenar o seu dinheiro. Digamos que num futuro hipotético as criptomoedas se tornem o dinheiro. O dinheiro fiduciário, a moeda fiduciária Então, perdeu totalmente deixa a até, influência dela. até te interromper para trazer uma informação, né? Eu li hoje que o real digital vai ser implementado até o dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, esse ano. Então a gente Ah, vai ter é? muito provavelmente o real criptomoeda até o final do ano, né? Pelo menos Uhum. é o que disse a matéria. Inclusive está no Livecoins, quem quiser ir lá ver. Assim, é bem provável que isso que você esteja falando aconteça mesmo. A gente tenha criptomoeda como, de fato, moeda, né? E não mais cripto. Sim, simplesmente moeda. Por acaso ela é cripto, mas ela é moeda, assim como as outras foram há muito tempo. Não, eu acredito, por exemplo, o SDC Coin, Dólar Tether, são tudo projetos para substituir já o dólar, substituir a moeda. Então, e Sim. quem tem o controle dessas moedas e onde é que a gente armazena essas moedas e compra? Através das corretoras. E as corretoras também fazem serviço de staking, outros serviços ali podem começar a vender alguma plataforma ali de vendas mesmo, um banco para você vender. Ah, eu quero um crédito em criptomoeda. Ela oferece, porque ela é uma corretora. Então ela tem essa liquidez, como se fosse um banco, como se ela tivesse dinheiro ali. Então ela vai poder fazer isso. Eu acredito que no futuro vai ser esse, Então, essa questão das eu, criptomoedas. Até o DeFi também, a plataforma DeFi. A gente ainda não tem o DeFi no celular isso que eu ia assim, falar. de forma acessível. Mas no futuro, nada impede. A gente já tem o NFT. NFT não era tão acessível Então, há 2 anos atrás. eu acho que DeFi pode acabar se tornando um CeFi mascarado, no sentido de que a descentralização está na moeda, mas o serviço em si, ele acaba sendo um pouco mais centralizado. Você tem que confiar em um protocolo, né? Não sei se faz sentido isso para você, mas eu acho que grande parte dos projetos DeFi, eles poderão funcionar como banco, né? A própria Crypto.com, que é uma CeFi, mas que tem essa pegada mais de cripto mesmo, ela funciona assim. A gente tem outros modelos também, Argent, outras exchanges, a própria Uniswap pode funcionar assim também. Então, me parece que é um caminho sem volta. Sim, e olhando para essa questão, por exemplo, Crypto.com, para mim ela está fazendo tudo certo para poder crescer no futuro. Porque as pessoas querem facilidade. Elas não querem ter 10 mil plataformas, 10 plataformas para poder ficar mexendo. Ah, uma é para DeFi, outra é para comprar criptomoeda, outra é para isso, outra é para aquilo. Não, elas querem entrar numa plataforma e essa plataforma resolver todos os problemas dela. Então, Sim. se, por exemplo, a Crypto.com, ela já tem isso tudo dentro dela, no futuro ela tende a crescer bem mais, bem mais. Então, por isso que eu digo, eu acho que acredito que vai se tornar os novos bancos. Se os bancos hoje tradicionais não começarem a investir em tecnologia, blockchain, em corretores de Não, criptomoedas, nessa tecnologia, vão ficar para trás, pode ter certeza. também Só acho. respondendo a pergunta aqui do Freire, ele falou: queria 1 milhão. Queria 1 milhão. Provavelmente hoje. Acho que daqui a alguns anos as coisas vão ficar um pouco mais caras. Cara, não é que vão ficar mais caras, é que o dinheiro que vai perdendo valor. O aumento de preço é consequência da perda de poder de compra de uma moeda. Entendeu? Tem aquela imagem do dólar desvalorizando, do real desvalorizando o dólar. Ainda assim, que R$ 100 em 94, quando o real surgiu, tem um poder de compra hoje de R$ 13. Então, o que você comprava com R$ 13 em 94, você precisa de 100 hoje. É basicamente isso.
Sim, e assim, isso não é tão fácil de ser percebido, porque anteriormente as pessoas não recebiam um salário de R$ 1.000, né? Elas recebiam Não. próximo a 100. Então você acredita que tudo subiu junto, mas não, existe uma disparidade aí. E primeiro o poder de compra foi dado para grandes bancos, empresas que trabalham junto com o governo, né? E Uhum. depois esse dinheiro novo que foi criado acabou entrando no mercado. Mas aí ele já comeu o poder de compra da pessoa que não teve acesso. Quem sofre com a inflação é sempre o consumidor final, que é a É, gente. Em qualquer população, em qualquer estilo de governo, se tem inflação, a gente que vai sofrer por último. concordo. Pegar aqui o. Me perguntaram, que eu fiz a pergunta lá, botaram. Qual é o melhor projeto para comprar agora? Bitcoin, Solana ou Ethereum? O pessoal fica bem limitado com o que eu pergunto, né? Então, mas para quê? É, Para qual prazo? Para qual objetivo? Para quem? Para qual versão ao risco? Para qual capital? Depende de tanta coisa. Né? Mas se a gente for é, falar de padrão, ou se eu for falar para mim, eu posso dar uma resposta, mas não sei, né, se essa resposta cabe para os outros. Às vezes não veste bem para outras pessoas. pegando a Solana, você acha que ela tá bem alinhada com o mercado de jogos? Porque eu vejo ela alinhada com o mercado de jogos e o mercado de games é um setor que eu vejo que vai crescer bastante. Está crescendo, Certo. né? Eu entendo a Solana como um projeto especializado. Ele é especializado em velocidade e taxa baixa. Ah, eu quero descentralização. Não é por lá. Né? Eu quero, não sei, eu quero um super bloco para eu colocar muitos dados. Também não vai ser lá. Agora, um projeto de games, às vezes um projeto de pagamentos, ou um projeto de redes sociais, por exemplo, que a gente vai ter no mundo de cripto, eles podem fazer sentido na Solana. Inclusive, né, as pessoas reclamam muito da Solana ter problemas de rede, ser centralizada, ter justamente um sistema de operação diferente. Poxa, galera, né, eu estou nesse momento usando um iPhone aqui para fazer a live. É um sistema totalmente diferente do Android. E por mais que ele seja centralizado do jeito que eles querem, funciona. Então eu não vejo Solana como um ativo ruim. Muito pelo contrário, eu acho que esses testes de estresse na rede, eles são bons agora. Né? E acho que no futuro a gente vai ter espaço principalmente para os games. Como você disse, eu acho que a rede ela é muito fit, né? Ela cabe muito bem para games. Então, vai ser a primeira aplicação a ser explorada, na minha opinião. Mas eu não acho que se limita a isso. Quais são os outros projetos que você vê? Outros, olha, eu vou até abrir a carteira que eu soltei hoje para ver com mais calma aqui, porque existem vários projetos que eu acho que são interessantes por si só, ainda que eles não tenham entregado muita coisa ainda. Né? A gente tem, por exemplo, a Polkadot. Não sei se você conhece, gosta, mas para a galera conhecer melhor, entender melhor, né? A Polkadot basicamente vai trazer a possibilidade de uma layer zero. Ela vai funcionar embaixo das blockchains. Tá? É como se ela possibilitasse a comunicação entre blockchains diferentes e customizadas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma blockchain de games. Talvez eu não seja tão preocupado com a parte da segurança, mas eu seja com a parte da rapidez na transação. Né? Eu preciso de mais transações por segundo, por exemplo, escalabilidade. Né? Talvez eu não precise de algumas coisas e precise de outras. Então, isso pode ser feito dentro da Polkadot com uma blockchain personalizada, customizada. E aí ela pode conversar com outra blockchain, que aí sim é uma blockchain mais segura, que tem um bloco maior, que demora mais para fazer a transação, que tem uma outra função, que pode ser guardar itens do jogo, não sei. Então, isso acaba facilitando o funcionamento, inclusive gerando um efeito de rede. Né? Eu sempre uso o exemplo da praça de alimentação. É mais fácil as pessoas comerem num restaurante que já está na praça de alimentação do que buscar um que está por fora. Tanto que os que estão por fora, quando a gente vai em shopping, são os mais caros ou os diferentes que as pessoas vão lá se querem mesmo. Né? Elas não vão por acaso para lá. Então, são bem especializados. Os comuns, os mais tradicionais, estão na praça de alimentação e eles se favorecem com o efeito de rede. Eu acho que o mesmo vale para Polkadot. Eu enxergo o Polkadot como a praça de alimentação e os restaurantes da praça como as blockchains customizáveis que terão dentro da Polkadot. É um projeto que eu acho muito interessante. Não sei se você já manja, né? Com certeza. Uhum.
Eu gosto. Eu preciso começar a me diversificar mais nas criptomoedas. Eu foco muito na questão monetária, então eu fico com muito Bitcoin. Preciso começar a diversificar Existem dentro outras aí. desse. Exatamente. O Frei botou aqui, só da gente estar falando a gente tá falando sobre Bitcoin na live, ele está subindo. Bom, como correlação não implica causalidade, mas não queria falar nada não, né? Eu comprei aqui. Eu acabei de fazer. Sim, quem for lá na Glassnode vai ver ali o movimento de baleia. Não fui eu, tá? Que acabei de comprar 1.000 bitcoins nesse exato momento, mas tem uma movimentação. Estou com dotzinha, mas estou sem querer muito. Estou com. Ele tá falando que ele tá comprado com DOT, com Aham. Polkadot. Eu acho que assim, eu tenho 8% na carteira, tá? Acho que é um bom parâmetro para a galera entender mais ou menos qual que é o quanto eu acredito. Eu acho bastante. Eu acho 8% bem relevante na carteira. Mas, Olhando. pode falar. Não, pode continuar. Não, eu ia dizer que tá no lado de alto risco. Esses 8% para mim, eles são de grande risco. E assim, eu não tenho 15 com 8%, né? Eu tenho duas ou três só, junto com esses 8% de Polkadot. Então, eu separo em dois lados minha carteira. Um maior, que é mais seguro, e um menor, que é mais arriscado, que pode alimentar o maior. Ou o maior que pode salvar o menor se cair também. Então, penso mais ou menos assim. Olhando o investidor, que ele quer começar a diversificar o patrimônio dele em criptomoeda. Como é que você acha que poderia fazer essa diversificação? Ativos mais arriscados, Bitcoin seria o ativo mais sólido. Bom, eu tenho um checklist para montagem de carteira. Tá? Então vai depender se a carteira já está montada ou se a pessoa vai começar do zero. Né? No meu checklist, a primeira coisa que eu faço é ensinar a pessoa a não falar mais sobre quanto ela tem em reais e sim quanto ela tem em porcentagem. Ah, eu tenho 3 mil reais. Tá bom, a partir de agora esses 3 mil reais significam 100%. E a gente não vai mais falar de dinheiro, e sim de porcentagem. Tá? Inclusive os grandes fundos fazem algo semelhante. Faz muito mais sentido você pensar em vender 1%, Porcentagem. 2% do que você pensar em R$ 178. Não, né? Não faz sentido. Então, a conta fica mais fácil com porcentagem. A segunda coisa que eu sempre faço é estipular a meta, que seria, eu quero ter 40% de Bitcoin, 30% de Ethereum, 10% de Polkadot, por aí vai. Você tem que entender o que você quer, qual é o risco que você vai correr. Né? E aí, o terceiro passo é percorrer essa meta devagar, em 3 semanas, no máximo 6 semanas, chegar nessa carteira ideal e passar a fazer um rebalanceamento, talvez a cada um mês, algo assim, dá para fazer um rebalanceamento para voltar para o percentual meta, que é o ideal que cada um tem. Mas eu acho que para você ter na carteira entre 8 e 12 ativos, eu penso mais ou menos assim, não vejo problema ter 5, não vejo problema ter 15, mas eu vejo problema em ter 30, tá errado, né? Acho que não é uma decisão inteligente. Então, entre 8 e 12 é um bom número, e eu acho que é interessante também saber defender cada um desses ativos. Então eu tenho hoje, pelas minhas contas, eu tenho 8 ativos na carteira. Eu sei explicar pelo menos o básico sobre cada um deles. É claro, né, eu estou no mercado, eu produzo conteúdo quanto a isso. As pessoas não precisam dominar o investimento, mas tem que saber pelo menos explicar o que é, de qual setor que quanto tempo tem de mercado mais ou menos, se é 6 meses, se é 6 anos, saber quais são os concorrentes do ativo, saber como que está o roadmap do projeto. E pode começar a aprofundar, descobrir quem são os criadores, começa a pesquisar se tem bastante exchange ou não, se tem volume. Pode ir mais longe, mas eu acho que o mais importante, coloca a porcentagem na cabeça, define uma meta, persegue essa meta e só coloca ativos que você sabe defender entre 8 a 12. Acho que são dicas bem valiosas aí pra galera. Eu gostei, porque eu divido meu patrimônio assim, em porcentagem. E eu decidi deixar o meu patrimônio em 10% em criptomoeda. Por mais que esteja alocado basicamente em Bitcoin e Ethereum, eu quero começar a diversificar. Então talvez eu aumente minha porcentagem, ou eu dilua esses 10%, Eu e acho assim fica. interessante isso. Você não é especificamente de cripto, né? Apesar de saber falar tudo sobre, eu tenho 95% em cripto. Então é outro tipo de abordagem, é um pouco mais agressivo, mas é também porque eu confio nisso. Você trabalha nisso, você vive ali Eu, constantemente. Foi eu que já nem. comecei nisso. Eu nunca comprei uma ação na minha vida, porque
Eu já Não faz comecei em sentido, cripto. né? Antes de me formar, eu já estava em cripto, então. Aham. Eu fiz uma live com o Marcos da Suno, que ele é voltado para fundos imobiliários. A carteira dele é só fundos imobiliários. Ele É, não tem especialista, ação, não né? tem. Ele. O cara é especialista nisso, ele confia naquilo, tá ali 24 horas por dia estudando, analisando. Então, fica mais fácil para ele. Qual que é a Eu, maior mas eu, porcentagem da sua carteira? De que tipo de ativo que tem? A maior parte? dolarizado, ativos Ah, dolarizados. é? Tá, ativos então cotados em dólar lá fora, é isso? Isso. Perfeito. Corretíssimo. No real não tem como ficar ter Não. uma porcentagem grande em E não real. é tão difícil de dolarizar o investimento. A galera pensa que dolarizar investimento é enviar lá para fora. Não Não, eu é. já Eu queria até comentar recebi sobre muita isso. pergunta. Comprar, como é que eu compro dólar? Tem a casa de câmbio? Não, galera, não precisa disso, sabe? Não. Hoje tem corretoras que fazem isso, bancos que você tem como dolarizar, sabe? Comprar o dólar direto pelo banco, que não é tão Não caro. precisa nem A ter uma gente, conta internacional. Existem outras formas também. exatamente. C6 Bank faz isso, tem a Avenue, eu compro dólar pela Avenue, eu compro ações pela Avenue, não é nenhum jabá não, mas é por onde eu faço, tem que ser skin the game, né? Pele em risco. Mas é bem fácil, não precisa necessariamente comprar dólar físico para se expor ao dólar. Concordo 100%. Inclusive, não é legal comprar dólar físico para se expor ao dólar. Eu acho que não é É, o mais seguro. né, não tem isso. Por exemplo, tenho certeza que os dólares que o Lucas tem, os 2 milhões que ele tem, não estão em dólares físicos, né? Não ia caber. Então ele deve ter provavelmente ou em cripto ou em ativos que tenham uma variação mais neutra, né? Que possa se comparar como o ouro, por exemplo. É É, isso? o SDC Coin, né? Que aí, sabe como é que é? Eu gravei a minha carteira, as senhas da minha carteira, transferi da corretora e esqueci as senhas. Não tem como declarar mais. Que pena, velho. É Pô, complicado isso aí. o Michael Saylor falou isso pra mim. Falou, cara, é quando a gente tava lá na viagem com ele, de barco. Pois é, não, mas eu achei que ele era um cara confiável, mano. Mas enfim. Ela botou aqui, bom saber, eles estão nesse processo, 80% de Ethereum e Bitcoin, tem algumas por esporte, e agora... Cara, é nesse ritmo mesmo, que é como ele falou, a gente tem que olhar a porcentagem. Se eu tenho 10%, eu separei 10% da minha carteira para isso, esses 10% são os meus 100% dentro das criptomoedas. Então, desse 10% tem que Perfeito. começar É isso. a separar. Entendeu? Para quem tem uma carteira mais diversificada e gosta do mercado tradicional e quer se expor em outros ativos, tem que estar aí sempre de olho nisso. Tem que ter essa base. Por exemplo, Doge... imagina, antes de falar da carioca ali, imagina que a gente tem, por exemplo, eu vou usar um exemplo, eu tenho 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu coloco 50 mil reais em cripto. A partir de agora, esses 50 mil reais em cripto representam 100% do capital que eu tenho em cripto. E aí sim eu vou distribuir nos ativos que eu quero. Entendeu? Não Exatamente, é é, assim que eu faço. eu tenho 50% em cripto. Não, começa a descer casinhas que você vai ter um investimento melhor. E só para dar spoiler, né, eu tenho no total 70% em Bitcoin e Ethereum somado. Eu acho que não seria muito diferente, acho que não seria muito inteligente a gente fazer algo que foge muito disso. Mas se quiser responder aí da Carioca, depois eu embaso Pode aí responder do Doge. Seguinte, Dogecoin é uma moeda criada há muito tempo atrás, salvo engano, 2013, 2014, e ela foi criada por conta de um meme. Né? O criador não acreditava no Bitcoin e ele criou uma moeda alternativa, copiou o código, alterou algumas coisas e colocou emissão infinita na moeda. A moeda era um meme de um cachorrinho da época, simplesmente. Poderia ter um meme agora de um mendigo, sei lá, sabe? Como se fosse, era um meme da época. E aí, beleza, ele fez a moeda e soltou a moeda. A moeda ela é descentralizada no sentido de open source, né? De desenvolvimento. E aí as pessoas começaram a usar a moeda principalmente como paridade. Até em 2017, 18, a Doge ela era muito usada como paridade. As pessoas compravam, por exemplo, moeda barra Doge. Por quê? Porque ela era muito barata e ela fazia com que os números ficassem mais agradáveis. Eu não estou falando de Bitcoin barra Doge, porque aí seria
um número muito grande, mas algumas moedas pequenas fazia mais sentido. E aí, o que acontece? A moeda recebia várias vezes umas pancadas para cima e começou a ter uma adesão na comunidade. As pessoas usavam, tipo, de verdade a moeda para fazer compra, para enviar. Então, assim, é uma moeda que tem uma história, ela tem um lastro de tempo aí. A gente fala de efeito Linde. Posso até contar por que se chama efeito Linde isso, mas ela tem um tempo grande de existência. E aí a gente tem uma moeda, perdão, uma moeda sólida em relação a vários pontos importantes. Porém, para investimento no longo prazo, ela não é ideal, principalmente porque não recebe update de desenvolvedor e porque tem uma emissão infinita, certo? Não significa que alguém pode ir lá digitar um número e dobrar quantidades. Não é assim, tá? Existem outras moedas que são assim. Agora, a Doge, ela nunca vai parar de ter emissão. Então, é bem provável que a gente tenha o seu valor sempre diminuindo, tá? Numa régua longa, né? Numa régua longa, a tendência é que vai diminuir, porque ela acaba justamente perdendo valor com as coisas que estão na mesma quantidade e ela vai aumentando a quantidade, a mesma coisa que o real brasileiro, o dólar americano, a gente tem essa perda de poder de compra da Dogecoin a médio e longo prazo. Para o curto prazo, aí é especulação, fazer trade, essas coisas, não vejo problema nenhum. Não é uma moeda ruim, ela tem volume, então para mim ela está dentro ali na hora de fazer o trade. Agora, eu não vou segurar essa moeda não faz sentido para mim, pelo menos no longo prazo. Não tem nenhum diferencial competitivo, não faz sentido para mim. Eu tenho amigos que compraram Doge, lucraram bastante, fizeram Então, eu tenho uma dinheiro história no sobre isso, trade, cara. né? Eu comprei Doge em 2017, no final do ano, e eu acho que valia menos de 1 milésimo de centavo. Era realmente muitas casas para baixo. E Não eu tem tinha liquidez, comprado, né? Nem tinha liquidez, ó. não tinha muito. Salvo engano, eu tinha comprado, acho que 8 milhões de Doge na Que época. isso? A gente tá falando de acho que uns 5 mil reais na época, não lembro, algo assim. Mas não era para especular, era para Você fazer confiava no trade. projeto? Não confiava no projeto, era para fazer Ah, trade, era para tá. fazer troca de uma corretora para outra, porque era mais barato, né? E aí, é óbvio que eu vendi tudo, né? Comprei tudo em Bitcoin. Se eu tivesse segurado, eu ia ter quase 4 milhões de dólares aí, eu ia ter muita grana. Mas Você fez quase o trade do Elon Musk, né? eu não tinha como acertar esse trade, cara. Eu até me senti Ah, mal de ter acertado esse trade. Eu ia me sentir mal, talvez, no Caribe, mas eu ia me sentir mal, porque não é um trade que uma pessoa que estuda acerta, sabe? Não dá pra você investir assim em Dogecoin. Mas não, não é tem um caso como. curioso. Até mesmo uma moeda que não tem tantos fundamentos pode valorizar. Eu não descarto nenhuma moeda, não acho que é tudo ou nada, sempre ou nunca. Vamos com calma. Eu acho que a da Dogecoin, das memes, é a mais segura, né? Eu prefiro Doge do que Shiba, por exemplo. Agora, não faz sentido investir pensando no médio e longo prazo. Não tem nada a acrescentar, ainda que suba o preço. Estou falando sobre o projeto. Eu não Não tem nada. vejo, eu não vejo utilidade nesses projetos. A única utilidade que eu vejo é para o Elon Musk ganhar dinheiro. Ele conseguir fazer o trade dele, ele investe ali, compra uma porcentagem, ele mesmo vende, fica ali fazendo as alavancagens dele para poder levantar o preço da moeda. Inclusive, existe um track record de uma carteira comprando muitas Doge, mais ou menos há 1 ano antes dela valorizar. Então, acredita-se que pode ser o Elon Musk comprando muita Doge. Eu acho que teve uma centralização de mais de 20% em uma carteira Foi. só. E ele comprou, ela tava baixinha, né? Ela tava como Comprou cento. devagar, devagar. Foi. Fez um processo obscuro ali. Comprou, quando explodiu, foi se desfazendo, só a carteira sumindo ali. Então, dá pra ver Exato. como que ele fez a compra. Eu acho que hoje essa carteira nem existe mais, nem. Quer dizer, existe, ela existe, né, mano? Ele já tirou tudo dela, tá zerada e Aham, passou ramificou para outras. exatamente. Aí agora ele vai criar a moeda Tesla, Tesla Coin. Tá tudo Olha, certo. não duvido. Não duvido nada. Não duvido Não. nada. Ou ele criar Desse cara, Twitter não Coin duvido agora, né? nada. O quê? Comprar Twitter Coin agora que ele é o majoritário do Twitter. Ah, é. Também não duvido nada que crie uma moeda pro Twitter, do jeito que ele gosta de entrar no Twitter. Descentralizar o Twitter, né? Que ele já fez algumas perguntas. Você acha o Twitter centralizado? Você acha que o Twitter respeita as normas de Então, liberdade? ele Vai pode, né, mudar tudo. comprar mais um pouquinho. Tem até o Freire É, falou aqui, ficar que triste eu no Caribe acho. é diferente. Realmente não ia ficar
Eu prefiro ficar triste no Caribe do que feliz aqui, mas enfim, Mas voltando, eu acho que bora. esse cara tá mais. Voltando ao caso do Elon Musk, eu acho que ele tá mais com outros olhos, né? Ele tem planos nesse mercado, ele tem planos para o Twitter, porque olhando o Twitter e outras empresas, elas já estão começando a introduzir dentro delas esse mercado de criptomoedas, já está podendo botar NFT como perfil, ele Exatamente. já tem como, eu não sei se já está em andamento, mas aceitar fazer trocas dentro do Twitter em Bitcoin, não é? Teve um negócio desse. Eu acho que dá pra dar tips, né? Gorjetas. É, em Bitcoin. Então, eu acho que ele tem outros olhos com o Twitter, porque ele é um cara que não joga para perder, então. E outras empresas devem começar a fazer esses movimentos. Eu acredito que o Instagram daqui a um tempo vai começar a aceitar você botar o seu NFT ali como perfil, o Facebook, é tudo a mesma plataforma, né? Mas entra nesse pacote. Então, a gente tem que estar sempre de olho nesses movimentos das empresas. Perfeito. Eu ia até te comentar, acho que eu só posso ficar mais uns 5 minutinhos. Acho que dá para você continuar solo, não sei. Tá? Mas se quiser me fazer alguma pergunta, se tiver alguma pergunta no chat aí, para a gente ir para um assunto mais final aí. Eu acho que um bom papo para a gente conversar é sobre os próximos passos do mercado, né? O que a gente vai ver, talvez até o final do ano, crescendo, o que a gente pode ter de timing, né? O que pode ser a tecnologia da vez, né? Já passou games com Axie, já passou antes, até tinha passado DeFi com Uniswap, tinha passado o último que passou foi o NFT, né? Que para mim já está também diminuindo um pouquinho a hype. A gente está chegando agora em algumas possibilidades. Eu acho que a próxima talvez seja Layer 2, não sei. Antes até de Web 3.0, mas são duas fortes candidatas. Qual que você acha? Eu acho que o Web 3.0 ainda está bem distante. É algo que está Tem muito para se presente, mas está desenvolver, né? distante. Ainda não está bem acessível igual o NFT ficou agora, o DeFi, que você entra numa plataforma com mais facilidade. Então eu acho que talvez seja para o próximo ano ou para os próximos. Concordo. Eu acho que está mais próximo, talvez, alguma novidade sobre segunda camada, ou eventualmente até alguma rede social nova surgindo. Acho que vai começar a surgir algo nesse sentido também. Acho uma Também coisa acho. pouco explorada por enquanto. Não dá para fazer na rede Ethereum, não dá para fazer na rede Bitcoin, até dá, né? Mas não é viável. Né? Imagina você esperando para twittar algo na blockchain, gastar $20 e não poder mudar mais no Ethereum. Não funciona. Então precisa de uma sidechain ou de uma Solana ou de alguma outra blockchain que caiba algo nesse sentido. Eu tenho uma pergunta ali, ó. Para fazer trade, os projetos com market cap menor são mais interessantes para sofrer mais variações e tanto valorização como desvalorização. Cuidado, projetos menores, eles são piores em relação ao volume e podem atrapalhar o seu trade com a movimentação, por exemplo, do Bitcoin. É um fato que uma moeda lá pelo 400, 500 no ranking vai se movimentar se o Bitcoin se movimentar. Então você pode estragar todo o seu trade. Eu prefiro operar de fato. Se a gente está falando de operar moedas com volume top 50 no máximo, e eu não vejo qualquer moeda, não importa qualquer moeda. Claro, não vou operar, pelo menos eu, né? Não vou operar Ripple, porque eu acho que a qualquer momento pode dar ruim. Não vou operar Doge, também acho que pode dar ruim a qualquer momento. Agora, moedas mais neutras, eu não vejo problema e me faz mais sentido operar uma moeda maior. Se você quer uma valorização maior, não sei, nunca vou indicar alavancagem, né? Mas expõe mais seu capital, não sei, não acho que seja o ideal fazer trade onde você tem um controle menor. Pelo menos você precisa tomar decisões mais rápido e você tem menos segurança quanto às decisões, então não curto muito. Eu também não sou adepto a fazer trade, essas questões assim. Minha visão é mais a longo prazo. Hold, eu gosto de olhar os fundamentos dos projetos, fundamentos das moedas, se eles têm utilidade ou não. E como eu vejo isso, por exemplo, Bitcoin. Já operei, sinceramente, já operei lá atrás, acho que foi 2017, entre 2017 e 2019.
Que tava aquela coisa, Bitcoin sobe, desce. Então eu comprei e vendi, fiquei tentando operar, mas nada de análise gráfica, análise de ver topo, fundo, suporte, resistência, tendência. Eu fui dessa vibe já. É. Até ano retrasado, era 100% na veia, trade dia inteiro. Tanto que o Clube Cripto se chamava Apollo 3, né? Então era trade direto. Mas aí eu prefiro agora especializar na parte fundamentalista. É o que de fato move a pessoa de um lugar mais baixo para um lugar mais alto em relação ao patrimônio, a mudança de Sim. mindset. Acho que faz mais sentido. É. Existem traders de criptomoedas, mas vamos dizer assim, a probabilidade, a possibilidade de você se tornar um trader de sucesso é bem baixa. Não, não que não É exista, pequena. mas é pequena. É Agora, se você pequena olhar os porque fundamentos, muita gente é muito ruim porque não estuda, porque não dá tempo ao tempo, porque acha que com 3 meses ou um curso de 10 horas vai conseguir operar e ficar é, rico. Então, assim, né, você faz uma faculdade, não sei, de administração, você demora 4 anos, 5 anos. Por que que trade você vai demorar só 10 horas? Não sei, né? Então, acho que é melhor ir com calma. Conta demo, faz curso, estuda, lê livro. Nossa, ler livro é uma coisa que as pessoas fazem tão pouco e tem tanto livro bom de análise técnica, então dá para fazer. Mas se você fizer a mesma coisa que a maioria, você vai estar junto com a maioria, não tem como. não tem como. E eu acho que a análise gráfica também inclui muito controle emocional. Com Porque se certeza. você perde ali, não, mas eu fiz a análise toda certa, como é que ela pode ter dado errado? Aí vai querer recuperar, aí acaba se ferrando. Então, é curioso porque mesmo fazendo a análise certa, você pode errar se você não tiver o emocional controlado. O que seria um emocional não controlado? Seria colocar mais dinheiro do que pode, né? Seria precisar do lucro rápido. Esse tipo de coisa atrapalha demais. Gerenciamento de banco é fundamental. Perfeito. De banca, de É, posição, de trade, tudo importante ter um planejamento. que mandou uma pergunta para ele. GMX é um bom projeto? Não manjo. Qual que é a GMX? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, José. Já Essa aqui é eu um não mau conheço. sinal, hein? Né? Já é um mau sinal. Vamos ver aqui. Não que seja definitivo, né? A gente não conhece todos, mas Não tem como conhecer todas. São quantas criptomoedas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dezoito hum, mil e oitocentas nossa, criptomoedas. eu acho nossa, tá muito inicial, cara. É uma moeda na posição, se eu estou vendo certo, 2.894. Então, eu não conheço realmente e acho melhor ir com calma. Ainda que possa ser um bom projeto, eu vi que ela é da Arbitrum aqui, muito interessante, mas eu não conheço, vai com calma. O market cap dela ainda não é nem aparece aqui, né, Nem no tem. market cap. Não tem. Eu tô olhando também o CoinMarketCap. Não Talvez tem. seja uma moeda muito inicial, tá? O que é um bom motivo para você não ir com pressa. Né? Tá perguntando como compra, é, Olhar acho, o né? projeto, Acho que MarketCap, antes de você pensar não como tem compra, tem ainda. que entender como ele funciona. Acho que você entendendo como ele funciona, você vai saber como compra. Então tem um processo ainda a ser feito. Nossa, peraí. Diga. Não tem nenhum ano. Ah, não. Ah, Tem não, sim, com tem certeza sim. não. Se ela é Arbitrum, se ela funciona na Arbitrum, acho que não tem, não. Quase um ano. É de setembro. Setembro do ano passado. Bastante tempo até. É? Eu achei Acho que que nem tinha um já ano. passou pelo mínimo necessário, que eu considero assim. No mínimo tem que ter um mês, no mínimo. Menos de um mês eu acho que é um absurdo. É um absurdo completo. Pode ser a Ala, que é ótima. Não dá. Menos de um mês não dá. Criaram a moeda do Will Smith do Tapa. A Will Smith Coin. Não Não, sei se mas você viu. aí não dá, aí O não dá. pessoal é rápido. E o pior é que nem Aí eu comprou e no outro dia caiu. não, aí não é muito interessante. Eu não acho que vale a pena. Bom, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para você para terminar. A última pergunta. Show. Eu Pode quero o mandar. seu top 5 sem Bitcoin e sem Ethereum. Se é que isso é. Solana, Hum, Polkadot, não precisa ser na ordem. Solana, Polkadot? Uniswap. Sem ser. Que é complicado. Você tirou meu. Ah, né? meu- Senão, já acabou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não, ó, Solana, Polkadot e Uniswap, certeza. Que eu acredito que são Mais duas projetos, aí. são projetos bem resilientes. Eu gostava do Já, Cardano, já não gosto hum. mais. Não boto ela. Deixa eu ver aqui. O Roger deu uma opinião ali. Aka. Eu acho que para um top 5 não dá para entrar, Roger, mas é uma É, ótima moeda. sei. Litecoin também, há um tempo atrás eu botava ela no meu Olha, top eu não 5. coloco não. Não, hoje não, hoje não. Ah, eu acho que eu colocaria ela só em 2017, no máximo. Acho que nem isso. Vai, vamos É lá, que era a falta prata do uma então. Bitcoin, né? O bom da Litecoin é que ela tem muito registro histórico. Ela é uma moeda muito segura. É muito difícil você falar assim, nossa, ela vai. Ela tá aí até hoje, né? Ela passou pelo teste do tempo. Exatamente. O efeito Lindy. Deixa eu até contar do efeito Lindy aqui. Já estourou meu horário aqui, já estão me xingando, mas vamos lá. Ó. O efeito Lindy, basicamente, nos Estados Unidos existia uma loja de tortas chamava Lindy. E essa loja de tortas tinha um palco para que quem quisesse, né, pudesse ir lá contar piada. Eu tô falando de antes de 1990, antes disso. E aí a gente tinha muitos comediantes que iam para lá. E quanto mais eles durassem, melhor eles eram na teoria, né? Conseguiam fazer o público não expulsar eles, não jogar a torta neles. Então, a gente chama de efeito Lindy. Ah, ele se provou no tempo, ele está há muito tempo fazendo piada, está 30 minutos lá, então ele se provou. É um bom comediante. Então, no caso, a gente usa isso também para cripto, para investimentos em geral, né? Passar pelo efeito Lindy é Sim. passar por esse julgamento aí de tempo, principalmente. Eu tava vendo aqui as criptomoedas. Eu não sei se eu colocaria a Chainlink no meu top Falta uma, né? 5. É isso? É. E a Aave, tinha esquecido desse projeto, eu gosto bastante Ah, dele. É, muito bom. Muito bom, é justo. aprovado meu top 5 sem Sim, Bitcoin e Ethereum. todas essas, só relembrando, Solana, Polkadot, Solana, Polkadot, Uniswap, Aave e Chainlink. todas elas eu tenho. Então, aprovadíssimo, 100%. Não podia ser diferente. O meu top 5 seria. Cara, é bizarro, mas o meu top 5 é igual ao seu. Tá escrito aqui Dot, Sol, Uni, Ave, Link. Na É, mesma só, ordem. talvez só não tá na mesma ordem, mano. Ah, mas pode ficar Tá na essa ordem, mesma não tem ordem, tá na problema. mesma É, ordem. Que bizarro, cara, bizarro. Mano. cara, é que quando você começa a estudar, analisar os projetos, Chega na mesma conclusão. você chega na mesma conclusão, não tem pra onde fugir. Mas é isso. Então Foi é show a isso. live. Gostei bastante É, também, Espero vir mais vezes aqui. Espero que você também venha fazer live com a gente. A gente com tem que fazer uma certeza. live no YouTube também, né? Talvez uma Também. segunda-feira a gente faça. Pra galera que não conhece o Lucas, que é do clube, vale a pena, segue lá. Ele fala sobre bastante coisa, não só sobre cripto, mas ele fala sobre investimentos em geral. Pra galera que é do Lucas, convida a conhecer o clube, né? Conhecer um pouquinho Só mais do clicar nosso. aqui em cima, ó. É isso Clica aí. aqui, ó. De qualquer lado que vocês sejam, clica ali para conhecer o outro, que vale a pena. E espero que a gente faça mais lives, cara. Também. Igualmente, fico muito grato em estar sempre falando com Claro. você, conversando. A conversa é sempre muito produtiva. Espero que seja para vocês também muito Sempre, produtiva. sempre. Depois até vai te Então é chamar no isso. Telegram pra gente conversar mais e marcar umas próximas também. Show. É isso aí, galera. Obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, galera.